Eu não sei se falar depois da minha esposa é mais fácil ou mais difícil, sinceramente. Pessoal, uma punição, como a Márcia já havia colocado, a questão do livre-arbítrio. Se você não tem a capacidade de mudar o seu futuro, interferir no seu futuro, isso é uma punição, não é verdade? Então, sim, a espiritualidade vai agir. Respondendo à questão, sim, a espiritualidade pode interferir. Quem aqui não conhece aqueles casos absurdos? O cara pula de paraquedas, cai lá embaixo e saiu vivo. Já viu situação assim? Tem, existe. Houve ali, com certeza, uma intervenção. Então, as intervenções são frequentes e elas não interferem, porque o livre-arbítrio ele é moldável com as nossas atitudes, com nossos pensamentos, e não há um determinismo assim, olha, que funcione como punição divina. O determinismo ele funciona como uma punição. Isso não pertence às leis de amor deste universo, não é lei de Deus, não. Quando o trabalhador espírita tem ideação suicida com frequência e após melhora, o que fazer? Essa é uma questão importante e entendermos o quão problemático hoje são as questões dos transtornos mentais, essa questão do adoecimento daquele que está trabalhando em função do outro. Acho que o Hélio colocou bem de manhã. Nós precisamos, no movimento espírita, estabelecermos um grau maior, estreitarmos nossos laços afetivos. Uma coisa que eu observei no movimento espírita internacional, que a gente vê aqui, mas não com tanta frequência, por exemplo, os encontros para os lanchinhos, que todo mundo gosta, os encontros não vinculados necessariamente à religião, mas ao aniversário. Então, vamos acolher esse indivíduo como? Vamos colocar as datas de aniversários e marcarmos encontros para os aniversários, por exemplo. É uma saída. A gente conviver mais, estreitarmos os laços afetivos. Esse indivíduo ele tem que ser, a medida correta aí, incorporá-lo, abraçá-lo e trazê-lo à convivência com o grupo, e não isolá-lo. Né? O auto-isolamento é pelo julgamento que ele sabe que vai ter. Então, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser respeitado e entendermos que, como nós temos nossas mazelas, nosso processo de cura, de autocura, e fazê-lo que ele entenda que ele não vai ser julgado. Isso é importante. O julgamento, ele prejudica. É o que a Márcia colocou, ele vai para uma outra cidade, vai ser acolhido, tratado em outro local. Então, o não julgamento, o acolhimento, o estabelecimento dos laços afetivos, um pouquinho mais de sorriso. Nós somos muitas vezes, eu sou muito sisudo. Vocês também, às vezes? Sou espírita, sou sisudo. Da mediunidade. Hã? Se for da mediunidade. Se for da mediunidade. Isso é por conta do Eduardo, se for da mediunidade. Então nós precisamos sorrir mais. Olha, termos leveza. A leveza no trato com as pessoas, conosco mesmo. Né? Eu acho importante. O que sugere para trabalhar com jovens ou crianças na evangelização quando alguns possuem ideação suicida? Essa é uma questão muito importante. A criança ela tem o seu mundinho, o seu mundo lúdico, tem que ser respeitado. A maneira de abordá-la é diferente, ela não pode ser direta como é com o adulto. Então, o que eu recomendo nesses casos é a psicoterapia infantil. Tá? Essa criança, ela inevitavelmente, ela precisa de um apoio psicoterápico para a sua faixa etária. São profissionais que sabem como lidar com isto. Porque são profissionais que vão avaliar o grau de sofrimento
que essa criança está enfrentando por diversas situações de disfuncionalidades da família. Então, nós podemos fazer isso dentro do centro espírita, mas só para direcioná-la. Direcionar a família ao psicoterapeuta, infantil e familiar. Nós não podemos ser especialistas de tudo. A função não é diagnóstico, mas a função é saber orientar, como dar prosseguimento, como conduzir. Né? No caso da criança, é muito importante realmente o apoio do psicopedagogo e do psicoterapeuta infantil. É mais um desabafo, mas eu acho que vai ser bem útil, vários vão se identificar nessa situação. Atendo crianças e adolescentes na minha região, tenho atendido jovens com tentativas recorrentes, mas na psicoterapia familiar percebo o descaso dos pais, e este jovem agonizando pedindo ajuda. Faço a minha parte, mas me sinto impotente perante os pais. O que fazer? Que atitude tomar nessa situação, sendo que segui os passos que me competia dentro da abordagem? Lembrei da Madre Teresa levando sua gotinha para apagar o fogo, né? Nós temos que fazer isso. Nossa gotinha nós levamos, né? Cada um faz sua parte. Realmente, nós vivemos um momento de grande mudança nos paradigmas, em que o paradigma materialista ele está sendo levado ao extremo por muitas famílias. Os filhos são educados ao sucesso. O que é o sucesso? É aquele indivíduo que tem suas habilidades totalmente direcionadas para poderem mandar nos outros, ganhar mais dinheiro, ser espertos. Muitas famílias criam assim. Os pais estão mergulhados nessa realidade e não estão nem aí, não têm a menor noção do ser imortal. Esse colega da saúde mental que está relatando esse caso, um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra, no caso, acho que um psicólogo, a sensação é de frustração, sim, para o profissional. É muito difícil, né, lidar com essa realidade. Agora, é de alerta, nós temos que fazer a nossa parte, entendermos a importância dessa gotinha d'água que levamos para apagar aquele fogaréu todo, aquele incêndio na floresta intenso, mas é a nossa parte. E entendermos que o livre-arbítrio do outro pertence a ele, não a nós. Né? Porque o amor, um dos erros do amor é achar que a decisão do ente amado foi você que tomou por ele. Não, ele quis ser daquele jeito. É um dos erros do amor que o amor comete. É achar que a decisão do outro foi decisão sua, do ente amado foi decisão sua. Porque do ente amado é um paciente, sim, você o ama, você o respeita como ser humano. Mas a decisão é daquele núcleo familiar. Você vai alertar, você vai dar as instruções, mas é a decisão do núcleo familiar. E realmente é frustrante. A pessoa que colocou, não é fácil lidar com essa situação e é importante a gente, então, cuidar do cuidador também. Porque o cuidador enfrenta esses problemas dessa frustração intensa ao cuidar do próximo e não ter esse retorno tão desejado. Né? Como tratar da família que teve a experiência de lidar com o suicídio de um ente querido? Olha, os sobreviventes, eles precisam, o luto, né? Primeiro você tem a fase do luto, a vivência do luto, perguntar para esses familiares se eles já vivenciaram, já passaram pelo luto. É uma etapa importante. Né? O suporte, o apoio, e aí sim a casa espírita, o atendimento espiritual tem uma função muito importante nesse acolhimento, no esclarecimento, na orientação, né, de mostrar que tudo é transitório, que as dificuldades são transitórias, que tudo passa, que tudo vai se resolver lá na frente. Como nós não temos ainda essa consciência muito intensa de que somos seres imortais, nós somos muito imediatistas. Vocês já observaram isso? A gente acha a transição planetária vai até 2056. Vai nada. Vai muito mais. Já começou e vai continuar.
A data limite vai ser 2019, não sei, julho, não sei quanto. Vai nada. Data limite é sua, interna. Cada um tem uma data limite aqui. Quando você resolver matar o homem velho dentro de você, gostou? Quando você resolver matar o homem velho dentro da sua persona criada, você chegou na sua data limite. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui 20 anos. Então, a primeira coisa aí é entendermos, até pela questão anterior também, entendermos que a vida segue, as pessoas tomam suas resoluções agora, mas que tudo conspira lá na frente, num tempo maior, na dilatação temporal maior, como seres eternos que somos, para a solução de tudo, né? Então, acolher esse indivíduo, essa família, é dar sustentação para ela no luto, nessa primeira fase do luto, e depois integrá-la à casa espírita, nas palestras, no passe, e principalmente no culto no lar, se possível, assim, um trabalho insistente nisso. Vai mudar muito o conceito dessa família, com certeza, e vai ajudá-la muito. Por gentileza, discorra sobre o orgulho como causa do suicídio. Bom, o orgulho como causa de suicídio é aquele indivíduo que vive as aparências, né, transitórias, ele vive a transitoriedade. O que é orgulho, gente? O orgulho é você se achar mais importante do que você é. De você não entender que você é a pulga da pulguinha, né? Quer dizer, é um ente que é importante, tem sua importância, todos nós temos dentro da criação, vamos ser co-criadores maiores, mas temos que ter dentro de nós que, ok, nós fazemos parte de um todo muito maior. O orgulhoso é aquele que se prendeu à transitoriedade, ao mundo material, que leva a sua autoimagem a uma estima distorcida. A visão que ele tem de si mesmo é completamente distorcida. Então, tudo que vai contra essa visão que ele tem de importância distorcida, que a sociedade nos leva a perder, ele se acha, é ultrajante para ele não consegue esse enfrentamento, entendeu? Eu tenho situações assim, a gente vai adquirindo uma certa idade, vai passando por situações, né, de pessoas conhecidas, de situações infelizes. Eu não quero aqui criar quadros mentais em vocês, entendeu? Por isso que eu estou pensando muito para responder isso. Mas sabe aquele indivíduo que tinha uma vida material, uma transitoriedade, tinha tudo, era rico, um empresário rico, perdeu tudo, de repente foi à falência. Como ele só dava importância ao transitório, à materialidade, ele perdeu tudo que dava apoio para ele. Isso é como se você tirar a base dele, é um desespero, é um sofrimento muito grande. E ele buscou, no caso aqui específico, ele buscou o suicídio, né? Porque você tira o piso desse indivíduo, aquilo que era de valor, o centro dele, o cerne, o core espiritual naquele momento, da sua imagem ser muito importante para os outros, da imagem que ele projetava de si próprio para as pessoas, que ele achou que ele perdeu aquilo, né? Perdeu sua importância. Então você tira o piso dele, né? Então é a mente se colocando no lugar errado da transitoriedade, do materialismo, e não se colocando como um ser imortal, em que as coisas materiais têm um significado muito relativo, né? O poder, a influenciação, o dinheiro. Então, quem já passou internamente por esse processo de entender, pelo menos parcialmente, que é um ser imortal, ele passa a deixar em segundo plano essa questão do poder, da influenciação, do dinheiro. E quando isso é tirado, isso não tem tanta importância, né? A frase é dita por um irmão repetidamente. Eu queria me matar, mas não tenho coragem. Sabendo que é uma crise de frustração, sua análise, por favor. Essa frase remete à ambivalência que nós citamos. Na realidade, não é em si uma falta de coragem em si. É ambivalência. Isso é uma frase de ambivalência, inclusive.
O indivíduo realmente ele não quer tirar a própria vida, ele quer uma tábua de salvação, gente. Por isso que é importante a gente entender essa questão da ambivalência. Ele precisa de uma tábua de salvação para ele segurar, para graças a Deus apareceu. Tá? A ambivalência é isso, ele quer acabar com o sofrimento, não tirar a própria vida. Pergunta? Pode perguntar. Como agir com os pais que levam as crianças inquietas, mal educadas, para serem curadas na fluidoterapia ou evangelização? Coitadinho do evangelizador aí, hein? Que beleza. Muito bem, ele precisa também da fluidoterapia. Ele não é o irmãozinho? Seus problemas? Ah, mas os pais, Arismar, eles não têm a consciência que você estava falando da disciplina. Bom, esse é um trabalho que a equipe do atendimento espiritual do Diálogo Fraterno pode fazer com os pais. Falou, olha, vamos conversar um pouquinho nessa questão da relação parental. Aliás, vamos conversar um pouquinho sobre isso rapidamente. Uma família é um sistema que ela tem seus subsistemas, né? Vocês sabem disso, né? Sistema conjugal é o homem e a mulher. Sistema parental é o homem e a mulher, o pai e a mãe e seus filhos. Sistema fraternal, a relação entre os filhos. Então são esses 3 subsistemas: conjugal, parental, fraternal. Cada subsistema desse, ele tem a sua funcionalidade. Quando ele é disfuncional, os problemas ocorrem. Tá? Então a disciplina, como nós falamos, a autoridade, sem autoritarismo, que é necessária na relação parental, talvez falte aí. Agora, você tem que entender, e aí nós espíritas, alguém melhor que a gente entender que aquele serzinho é um reizinho reencarnado? Hã? Tinha tudo, um príncipe. Tinha tudo no seu reinado anterior. Aí o processo de desilusão, você tem que falar para o encarnadinho de 5 anos, escuta, você não é mais reizinho. Ou como minha mãe dizia lá em Minas, vou cortar sozinha. Quando minha mãe dizia isso, Jesus, era terrível. Eu ficava... Então, essa criança ter paciência. O evangelizador, o grupo da Casa Espírita eu recebo essas crianças assim, às vezes difíceis, né? Aquelas crianças são desafiadoras, né? Um opositor desafiador. Eles são assim, são difíceis de ser lidados com eles, não é fácil. Ter a paciência, entender que é o processo, conversar com os pais, alertá-los dessa possibilidade de trabalho dentro da disciplina e um transtorno opositor desafiador sempre pode estar presente. A gente dá esses nomes bonitos dos transtornos para enquadrar espíritos rebeldes, entendeu? Eu sou um explosivo intermitente, eu tenho TEI. O que é TEI? Transtorno explosivo intermitente. É um orgulhozinho, é um orgulhoso, que toda hora o orgulho fica ferido, ele explode. Cólera. Traduzindo é isso. Sabe aquele indivíduo? Sabe aquele indivíduo que se explode de vez em quando? É isso, agora eu tenho TEI. O que é TEI? Transtorno explosivo intermitente. Você tem orgulho subjugado toda hora aí, então você se explode. Então a gente dá nome às coisas, assim, esses transtornos, para o adoecimento do espírito, né? A gente classifica, fica mais fácil classificar em categorias, mas são adoecimentos do espírito, né? Esses espíritos orgulhosos, às vezes egoístas, que você tem que saber, com amor, com paciência, lidar com eles. Há outra forma de vencer isso do que o amor e a paciência? Não. O amor, a paciência, a disciplina comedida, sem o autoritarismo desnecessário, né? Todo autoritarismo é desnecessário. A autoridade, a disciplina, o amor, a paciência. Essa criança ela tem que ser acolhida assim na casa espírita, tem que ir, tem que frequentar e, dentro do possível, orientar os pais também. Só queria dar um aviso, foi achado um celular Nokia com Windows Phone. Se for de alguém... Agora o suicídio acabaram.
Qual a visão da doutrina espírita sobre o uso amplo e indiscriminado dos psicotrópicos e antidepressivos? Aqui no Sul, o uso é imenso. Aí nós caímos num outro problema da automedicação, né, gente? Isso é uma coisa realmente problemática. E a dependência que se cria é uma realidade hoje da nossa sociedade, né? A gente cria dependência desses psicotrópicos porque nós não entendemos a necessidade de que a cura ela vem lá de cima, da casa mental para a casa física. Então é importante, nesses casos, a mudança de hábito. Muito importante, ajuda muito. Então, a visão espírita é exatamente a dificuldade que esses irmãos enfrentam de se olharem mesmo, o olhar dentro do espelho e se enxergarem de forma aberta, franca, e procurarem mudança de hábitos, né, quando o psicotrópico atua. Né? Aquele indivíduo que enfrenta problemas graves, que está tomando, por exemplo, um frontal, um remédio assim, que muda o humor, um estabilizador do humor, ele vicia naquilo. Mas, como eu já coloquei, os psicotrópicos, as medicações, elas dão equilíbrio para que o indivíduo consiga trabalhar a sua casa mental, o seu ser espiritual, fazendo a cura real. E as mudanças de hábitos, elas são muito importantes nesse processo. Né? O envolvimento, a laboroterapia, a musicoterapia, o trabalho do voluntariado, o desenvolvimento do trabalho de benevolência, o voluntariado junto à comunidade. Esse indivíduo tem que ser incentivado nessa área para que ele largue a dependência dos psicotrópicos e criada. Ele tem que entender que ele tem que ir além da medicação, né? E não viver exclusivamente num processo tão longo com a medicação. Embora alguns distúrbios, alguns transtornos, eles precisem ao longo da vida, sim, da medicação e que vão ser extremamente necessárias. Né? Como se vê na espiritualidade a questão do feminicídio e do suicídio do homem? Eu vou chamar os universitários para tentar entender o que... Como? Tá. Agora riscaram alto aqui, está riscado alto. É como se vê a espiritualidade, então a pessoa ela comete o homicídio, né? Ela faz o assassinato e depois se suicida. Como é que o plano espiritual vê isso? Né? Nossa, duplamente agravante, né, a situação dessa alminha, né, desse irmão. Meu Deus, é muita oração, porque ele agravou a sua situação. Né? Algumas reencarnações vão ser aí multiplicadas por mais não sei quantas reencarnações, para que ele consiga desfazer esse enredo todo de todas as pessoas envolvidas. Né? Porque antes ele tinha a si próprio envolvido com o suicídio e a situação dos familiares que ele deixou, dos sobreviventes, né? Tudo isso tem esse aspecto, mas agora ele tem ainda o agravante do homicídio. Então é uma situação muito difícil para esse irmãozinho. A espiritualidade vê tudo como, vamos dizer assim, tendo o seu conserto lá no final, o seu reparo, mas é um fator agravante importante que vai requerer, com certeza, muito mais tempo e muito mais energia por parte desse irmão, desse espírito, nesses reparos. Né? Por que um trabalhador de casa espírita não pode atuar com aplicador de passe quando em tratamento psiquiátrico, ou em depressão ou transtorno de ansiedade? Quem disse que não pode? Aonde? Está escrito isso? Eu não entendi. Ele tem que trabalhar. Espera aí, deixa eu entender aqui. Repita, por gentileza. Deixa eu ir com vocês. Por que um trabalhador da casa espírita não pode atuar como aplicador de passe quando em tratamento psiquiátrico, depressão ou transtorno de ansiedade? Isso é uma coisa pontual na própria casa. É muito da própria casa, porque tem que ver a situação naquele momento desse irmão, desse amigo. Né? Se ele está equilibrado, não tem motivo para ele não oferecer o passe misto. Né? Então vamos lá, o passe misto, que é o que a gente oferece à casa espírita. O indivíduo está sendo usado como instrumento para a doação da sua energia vital, força vital, correto?
Ele está sendo usado como instrumento pela espiritualidade que está fornecendo a força vital aqui. Então, se ele está naquele momento equilibrado, mesmo que em tratamento, nada impede dele fazer parte desse processo, não. Aliás, vai ser até benéfico para ele também, porque a espiritualidade está agindo sobre ele e vai ajudá-lo, com certeza. Então, provavelmente, seja um caso bem específico de um centro, de uma casa. Quem quiser depois perguntar, para conversar comigo pessoalmente, a gente pode ver melhor isso. Tá? Mas isso não impossibilita, não. Essa situação aí não é um impossibilitador de 100%, não. Se o indivíduo está em tratamento, mas está equilibrado, ele pode participar, sim. É adequado ou possível o atendente fraterno recomendar psicólogo, psiquiatra ou neurologista? Como identificar as áreas que atendem o transtorno do indivíduo? Muito boa essa pergunta. Sim, é adequado mesmo. Como a Márcia já colocou, nem tudo é transtorno espiritual, nem tudo é processo obsessivo. Ela estava citando o caso do hipotireoidismo, e eu lembrei de um caso de uma jovem com feocromocitoma. O feocromocitoma é uma lesão da suprarrenal, em que, geralmente, pacientes jovens, mais frequente mulheres, que você tem uma taquicardia muito grande pelas substâncias liberadas na corrente sanguínea, taquicardia, às vezes desmaio, sudorese. E uma jovem foi tratada por muito tempo assim, mais de 6 meses, como processo mediúnico. Caía no chão, coitada. E não foi orientado, o centro espírita, a casa espírita naquele caso, não foi orientada. Depois alguém teve a visão, nossa, mas pode ser alguma coisa orgânica aqui. Fizeram a tomografia do abdômen dessa jovenzinha de 17 anos, um feocromocitoma tratado e acabou-se o processo obsessivo. E mediúnico, né, que estavam considerando, primeiro mediúnico, mas não melhorava, vamos desenvolver a mediunidade, não deu certo, é obsessivo. Então, observem, o atendimento espiritual, ele não vai fazer diagnóstico. Vocês entendem isso? Não é fazer diagnóstico, é suspeitar. Olha, eu preciso da ajuda aqui da equipe de saúde mental nesse caso. Nós temos que afastar condições aqui fisiológicas, neurofisiológicas para essa situação. Esse indivíduo tem alteração de comportamento, ele está deprimido. Você está suspeitando disso? Sim. Você vai ter que mandar para a equipe e cada casa espírita vai montar essa equipe. O ideal é que nós tivéssemos, pelo menos, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo na casa espírita. Você já imaginou fazendo parte da equipe? Seria o santo grau, assim, seria aquela coisa fantástica. Mas não temos. Então, como é que nós vamos fazer? Tem um psiquiatra? Não. Mas tem uma equipe lá fora que vocês contactaram, que pode dar assessoria nisso? Eu posso encaminhar para lá? Posso. Então, encaminhe. Psiquiatra, se achar necessário, vai mandar para o neurologista. Ah, mas não tem psiquiatra. Eu tenho um amigo que é neurologista que propôs a receber esses irmãozinhos. Então, manda para o neurologista. Se ele achar que é uma causa do psiquiatra, ele vai encaminhar para o psiquiatra. Eu não tenho nenhum neurologista, nem psiquiatra, eu tenho um psicólogo. Mande para o psicólogo. Agora, essa orientação da equipe de saúde mental e da neurologia, ela é super importante. Ela deve, sim, ser pensada. Não há necessidade de diagnóstico, mas tem que ser suspeitado os casos e tem que ser encaminhados. E cada casa vai ter sua solução para isso. Não dá para nós termos uma receita de bolo, né, e replicar isso do mesmo jeito para todas as casas, né? Tenho dúvidas sobre a dependência química dos remédios no mundo espiritual, no tratamento da depressão. Sim, é aquela situação que nós estamos falando, né? O indivíduo, ele recebe a medicação, ele adquire essa dependência e não consegue se libertar, e ele vai continuar adoecido do outro lado. Só que do outro lado existem outros recursos, né? Entende? A terapia lá, ela tem outros recursos que aqui nós não temos, mas há continuidade sim do adoecimento, não dá para fugir disso, vai continuar doente do outro lado. E vai precisar dos recursos de lá para se equilibrar e tratar a casa mental. E aí a casa mental tratada, novos pensamentos, novos hábitos, vai refletir isso no perispírito, dando condições a esse indivíduo de ter um outro arcabouço para o seu corpo físico um pouco mais estruturado na próxima reencarnação, né? Médios em desarmonias devem receber o passe? Não corre o risco de mediunizar?
Bom, vou pedir o Hélio para me ajudar na prática dele isso aí, mas eu não vejo nenhum problema não, ele não recebeu ou não o passe nessa situação. Eu acho que o passe aí pode ser sim útil para esse irmão, inclusive no seu equilíbrio, é assim que eu penso, mas vou pedir o Hélio aqui que me complemente aqui. Transpassador de energias, ele de repente ele desequilibrar na hora do trabalho. Então, existe o cuidado daquele que está em processo de tratamento, ele de repente não ter um surto na hora de ele ser o aplicador do passe. Agora, quanto este alguém receber o passe, obviamente não tem impedimento, muito pelo contrário. Já foi colocado aqui de que nós temos o plano espiritual atuando e uma série de condições medicamentosas, energéticas de resolver problemáticas. Se for do alcance dela e do merecimento daqueles que estão desequilibrados, a solução vai se fazer na hora. Caso contrário, é sempre recomendado, obviamente, seguir o tratamento medicamentoso para que haja um equilíbrio e, a partir disso, possa ter uma condição mais racional desse indivíduo seguir o seu processo de cura mais amplo de alma. A pergunta agora, eu gostaria que prestassem bem atenção. Embora a relevância e a importância da terapia do abraço, generalizá-la no âmbito da casa espírita poderia promover situações constrangedoras, uma vez que existe a possibilidade de que esse abraço prolongado seja interpretado de forma equivocada por aqueles muito carentes de afeto? Olha só, nós temos que desprender da letra, desfocar da letra, nos atentarmos ao fundo. Quando nós propomos aqui o abraço, não é no sentido de um abraço-terapia mesmo, você abrir lá um instituto de abraço-terapia na casa espírita. A proposta é de estabelecer laços afetivos entre os seres humanos sem a indiferença. Não leve as coisas literalmente na letra. É a ideia que é importante aqui. E, com todo respeito, eu estou respondendo a quem perguntou. Eu não tenho aqui o interesse de julgamento. O importante é nós termos a ideia de pormos abaixo a indiferença. Obviamente, você vai usar do bom senso. Alguém chega no atendimento espiritual, você não vai abraçar o indivíduo e agarrá-lo e ficar abraçado com ele 5 minutos. Isso vai causar-lhe problemas, dor na coluna, etc. Não é isso que nós estamos incitando aqui. Não leve ao pé da letra. É a ideia de fundo, entendeu? É diluirmos, acabarmos com a indiferença. É termos mais coração para com o próximo, termos mais calor para com o próximo. Calor afetivo. Tá bom? É isso. Pessoal, só complementando essa resposta, para vocês terem uma ideia de como essa questão da indiferença e da dificuldade de se achegar ao próximo chega aos píncaros em alguns locais do planeta. Os nossos amigos da Europa, os nossos amigos espíritas, que mantêm as suas casas espíritas, porque falar em espiritismo no Brasil é maravilhoso. Pensar em casa espírita no Brasil é fantástico. Em algumas cidades, nós temos cidades pequenas com 3 casas espíritas. Temos cidades grandes com várias casas espíritas. Porém, na Europa, em especial, em alguns outros locais, as casas espíritas alugam espaço em escolas para que a casa espírita seja uma casa espírita por 2, 3 horas. E no tratamento, no atendimento espiritual, na transmissão do passe, nestes locais nós temos uma grande dificuldade. Aqui muitas vezes as pessoas vão dar o passe, às vezes encostam, passam a imposição das mãos mais rente ao rosto, ao corpo. Lá, se existir
a possibilidade de você triscar em alguém, aquele alguém pode levantar e processar. Então, essa questão do abraço que está sendo questionado aqui, nós temos que levar em consideração que é estabelecimento de laços afetivos quando se fizer necessário, né? Lá os nossos amigos sofrem com isso, porque a primeira coisa que eles nos avisam como vamos ajudar no passe, não toque na pessoa. Então, se faz um passe vigiado para você não tocar alguém. Então, nós chegamos num outro extremo, um extremo de prestar atenção no que não se pode tocar no indivíduo que está ali recebendo o atendimento espiritual. Então, acho que tudo que foi colocado aqui com relação a essa questão dos laços afetivos, a gente tem que colocar do tamanho que ele deve ser. Só isso que eu gostaria de esclarecer a todos. Nesse sentido, talvez na própria federação, nós já tivemos problemas, onde um atendente fraterno, de uma certa forma, foi abraçando muito, daqui a pouco ele acabou apaixonado pela atendida, né? E aí, o que aconteceu? Obviamente, nós fizemos uma interlocução para tentar resolver o problema. Porque o que aconteceu? O sentimento foi envolvido, e aí as emoções ficaram meio fora de controle, e aí a situação começar. Pode ser que isso aconteça, né? Outra questão que eu me lembrei é que nós estamos em Santa Catarina. Obviamente, aqui esse estado tem características diferentes de outras regiões do país. E há o que a Arismar colocou, há realmente uma questão de falta de afetividade muito intenso, muito sério, que precisa ser restabelecido. Então, nesse sentido, obviamente, nós somos seres imperfeitos e nós temos indivíduos que, de repente, vão aproveitar essa questão que a gente colocou, que o abraço teria que ter 30 segundos, e vão estender ele para 1 minuto. Mas essa é uma questão que nós temos que usar exatamente da convivência e fazer com que a gente consiga alertar. Emmanuel tem uma lição que chama A Equipe, foi psicografada em 1950, procurem que vocês vão encontrar. Lá diz que se essas situações forem acontecer, que a gente até não faça uma advertência ostensiva para esse indivíduo, mas que a gente procure um momento para falar com proveito e chamar a atenção e colocar a moralidade em questão. A última... Posso voltar essa questão rapidinho? Nós não estamos institucionalizando o abraço-terapia aqui, entendeu? É isso que o Hélio, a Márcia e eu estamos dizendo, tá? Por favor, não é isso. Não se prendam à letra, volto a dizer. Tudo no bom senso. Olha, você está conversando no atendimento espiritual, no atendimento na casa espírita, já pela 5ª ou 8ª vez com o indivíduo, você já o conhece. Ele está te relatando uma situação nova que ele teve com a mãe. Tá certo? Então, ele tem problemas com a mãe e está relatando a situação nova lá naquele atendimento, que teve um conflito. Você faz o atendimento, está entendendo e tal. E você tem que lembrar que naquele momento você está exercendo um trabalho, um trabalhador da casa. Então, você representa a casa, né? Então, você representa a doutrina ali, você representa esse acolhimento. Então, tudo tem que ser feito dentro de um bom senso. Se, de repente, você vira para o indivíduo e fala, olha, eu compreendi muito essa situação, posso lhe dar um abraço? Nada impede de você, né? Agora, tudo dentro desse bom senso. Nós não estamos instituindo aqui, literalmente, a abraço-terapia. É só a ideia dos laços afetivos, desse calor humano, sermos mais calorosos com as pessoas, né? A última... Eu só me lembrei aqui de mais uma questão, peço licença, que é a questão seguinte: a Federação Espírita fica a 2 quadras da Universidade de Brasília. E lá nós tivemos, ano passado, 27 suicídios. E isso nos preocupou muito. Nós, obviamente, abrimos a casa e aquelas pessoas que têm tendências têm nos procurado. E uma menina nos chamou a atenção. No dia, o atendente não sabia mais o que fazer. Foram tantas as situações colocadas pela menina que estava tentando suicídio, que ela colocou, que ele ficou ali um bom tempo. Num determinado momento, o Espírito sugeriu para ele: pergunte a elas quando foi a última vez que ela abraçou a sua mãe. E ele o fez, perguntou.
A menina parou de fazer todo aquele enunciado, aquele rosário de sofrimento, e diz assim: eu não me lembro, faz muito tempo. Recomendação do atendente fraterno: vá para casa e abrace a sua mãe. Vá abraçar sua mãe. Conclusão: o caso virou típico, ele foi resolvido entre as partes a partir do abraço. A filha chegou em casa, abraçou a mãe também estranhou, porque não tinha o hábito, e a partir dali se estabeleceu uma relação afetiva que resolveu a problemática, e o suicídio, obviamente, foi evitado. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Está escrito ali. A última questão é: parabenizá-los a todos os palestrantes, sairemos daqui muito mais fortalecidos. Deus abençoe. Obrigado a quem colocou isso. O acolhimento é total em todos os sentidos. Eu estou muito preocupado, como vocês estão vendo fisicamente, eu não posso, estou lidando com essa situação de sobrecarga, de massa corporal. Mas aqui a gente come bem, é acolhido, é abraçado mesmo, viu? Me abraçaram várias vezes aí. Muito obrigado por esse calor. Eu saio daqui renovado, remoçado e com vontade de voltar o mais rápido possível. Obrigado a vocês. Meus amigos, é com muita alegria que a gente volta para o Distrito Federal, repleto de Santa Catarina. Porque, na realidade, como a Arismar colocou, e eu falei logo no início da minha fala, na apresentação que eu fiz, é muito bom chegar aqui, ver amigos antigos e conhecer gente nova. A gente sai renovado. E faz parte do atendimento espiritual nosso aqui, enquanto juntos nessa sala, estreitarmos os laços. Isso faz bem para a saúde. Isso estimula o sistema imunológico. As doenças atuais, elas dão uma trégua, porque a gente sai repleto de paz, de harmonia, de amor, mas principalmente repleto de Jesus. Medicina sem alma não é medicina. Nós precisamos, e dentro das AMES, nós temos este propósito que a doutora Marlene Nobre nos colocou. É preciso levar a alma à medicina. Só quando a gente observa um paciente e a gente consegue avaliar o corpo físico, mas a gente consegue ajudar naquele toque da alma, a gente já sai muito esperançoso numa vida melhor para todos. Então, nós voltamos, Arismar, Eli e eu, com o sistema imunológico em alta, porque nós recebemos muito carinho, muito amor de vocês. Muito obrigada por tudo. Faço minhas palavras dos companheiros, e é óbvio, né? Nós falamos de manhã que o Evangelho é uma coisa muito bonita, ele é boa nova, né? Ele é uma boa notícia, ele é uma boa sensação. E nós, com certeza, ganhamos até mais do que com vocês. Por que isso? Porque a gente se sente fortalecido mesmo, a gente se sente envolvido num processo maior, a gente se sente alguém que procura fazer um intercâmbio, e, como disse, o Evangelho precisa ser sentido e vivido de uma certa forma. Cada um de nós, avaliando o que sente, né, tem uma referência disso. E, obviamente, cabe-nos agora, então, de uma forma mais simples, de uma forma mais proveitosa, diríamos, porque uma das coisas que tem nos preocupado é isso. Nós sabemos de muita coisa, mas às vezes não conseguimos aplicar, praticar, etc. Então, é um convite, é uma renovação, é uma energia mesmo, para que os nossos corações se sintam mais próximos das nossas mentes mesmo, e nós consigamos colaborar um pouco mais como instrumentos. Eu me senti extremamente à vontade, não houve um momento nenhum de constrangimento, muito pelo contrário, isso é um fator que a gente avalia, porque tem determinados ambientes que a gente vai sentindo as picuinhas se construindo, e uma série de situações, aqui ao contrário, né?
Desde o momento inicial, as coisas vão fluindo, a gente vai sentindo a espiritualidade colaborar, e muito disso é mérito de vocês que estão até essa hora aqui, nos ouvindo de uma certa forma. A gente sente que estabelece o intercâmbio, ele é retroativo, a gente percebe isso, e isso é muito interessante. Eu espero que os senhores consigam levar isso para suas casas, não só nas casas, como na via pública, no trabalho, que a gente consiga viver mais esse evangelho, descomplicando ele, tirando das prateleiras, tirando do cenário, do quadro, não sei da onde, e trazendo ele mais para a nossa vivência. Os nossos votos são estes, e eu fico muito feliz de poder ter colaborado com o trabalho. Muito obrigado.